Muito boa tarde. Boa tarde a todos, aos que se veem e aos que não se veem, que estão em número muito superior àqueles que todos nós conseguimos ver. E também boa tarde para aqueles que nos acompanham em casa, através das redes sociais, ou que virão a acompanhar-nos mais tarde. Então, muitas graças por estarmos hoje todos aqui neste lindo dia de sol, depois do terrível tempo que temos passado. Estão a ver como Deus nos deu um sábado tão lindo para nós irmos à casa espírita em vez de ficarmos em casa ou olhar para o tempo ou a pensar nas calamidades que por aí têm acontecido. Claro que nós temos que ter sensibilidade para elas, é evidente, mas não podemos estar o tempo todo a pensar nisso. Temos que pensar que depois da tempestade vem a bonança e ela virá. Hoje já temos uma amostra disso, graças a Deus. Então, como habitualmente, vamos começar esta parte dos trabalhos da Casa Espírita, que é a apresentação da palestra. Vamos iniciar por uma pequena prece de abertura, não por ritual, porque quem é habitual a vir cá sabe que o Espiritismo não tem rituais, mas apenas para nos sintonizarmos com o ambiente de paz, de calma, de harmonia que a equipa espiritual preparou para nós. Portanto, eu convido quem estiver à vontade a cerrar os olhos, quem não quiser cerrar não faz mal, é a mesma coisa, para irmos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, e darmos-lhe graças por aqui estarmos, darmos-lhe graças pela vida, por termos um teto, por termos trabalho, por termos um corpo que funciona, porque estamos aqui sem necessidade de ser trazidos por ninguém, mas apenas pelos nossos próprios meios. Vamos lhe dar graças por este tempo, por esta melhoria que se está a verificar no tempo e que, com alguns altos e baixos, sabemos que vai passar. Porque, como Nossa Senhora dizia e Chico Xavier repetia, na vida tudo passa. Passa ao bem, mas também passa ao mal. Portanto, esta fase menos boa que estamos a passar, que estamos a atravessar, também vai passar. Também ela é necessária para nós pormos a mão na consciência do que estamos a fazer ao planeta, da necessidade que temos de ajudar o nosso irmão em dificuldades e assim tornarmos individualmente pessoas melhores e coletivamente contribuirmos para a melhoria da sociedade. Vamos abençoar todos aqueles que têm partilhado o seu tempo, os seus bens materiais e o seu amor por todos aqueles que têm estado a sofrer as calamidades de que já falei. A todas essas pessoas, de nosso muito obrigada pelo bem que estão a fazer aos nossos irmãos em necessidade. E vamos agradecer a Jesus, esse nosso irmão maior, o nosso mestre, todo o apoio, o amparo, a luz que nos ilumina de amor e todas as bênçãos que Ele nos dá diariamente. Aos mentores espirituais desta casa, o nosso bem-aja pelo trabalho que aqui têm, a prepararmos o ambiente, a fazer desta casa uma casa de luz para todos quantos aqui entram, pelas curas que aqui proporcionam a tanta gente, pela paz, pelo amor, pela fraternidade que aqui se vive e que nos faz sentir tão bem, e que levamos essa paz, essa tranquilidade para os nossos lares, repartindo com aqueles com quem vivemos e também com aqueles com quem convivemos durante a semana. Não esqueçamos, finalmente, o nosso guia espiritual,
o guia espiritual de cada um de nós, que está sempre connosco, nas horas boas, mas principalmente nas horas más, e que está à distância de um pensamento, para nos intuir, para nos ajudar e para nos ensinar o caminho do bem. A todos eles, um grande, grande bem-aja e muita gratidão. E a toda esta espiritualidade, nós queremos pedir ajuda para todos quantos aqui se encontram, para os respectivos lares e famílias, para todos aqueles que estão em necessidade, que estão em sofrimento, seja em sofrimento físico, psicológico ou espiritual. Que todos sejam envolvidos no manto curador de Jesus e que todos sintam na alma o refrigério e o alento que possam receber para se melhorar. Muita, muita gratidão. Bem-aja a todos. E agora vamos apresentar, que não é preciso apresentações, a nossa Lenice, que ela já está super apresentada, porque ela é da casa, ela faz parte de nós, não é, Lenice? Tá. E agora virou umas costas, pronto, não quer vir. Pronto, hoje o tema vai ser adequado à época. Vamos falar sobre o Carnaval. E aqui temos a nossa Lenice para falar do assunto. Tá, boa tarde a todos, aos internautas também, muito boa tarde. E realmente está uma tarde muito boa, graças a Deus, né? Temos hoje um oasisinho, um sol, e já nos ajuda muito a melhorar o nosso astral também, né? Porque realmente as notícias são muito tristes e nós ficamos tristes também. Portanto, agradecemos a Deus por essa tarde, né? Agradeço a Deus por poder estar aqui, né? Que os sábados atrasados não podia sair de casa, estava presa em casa. Primeiro porque as estradas estavam terríveis, chuva, vento, né? E a família tomando conta. Agora tomam conta de mim, né? Eu estou aqui, mas estou fugida, sabe? Fugi. Então, é assim. Mas não faz mal. Meu genro, na Inglaterra, chegou, está lá em casa. A minha filha foi trabalhar. Mas esses dias todos não falei em palestra. Estou calada. Tá? Não tem assunto de palestra. Porque eu fico a preparar e falo, sábado, eu vou fazer. Olha, caladinha. Hoje passei um dia caladinha. Ela foi trabalhar e ele está lá. Eu disse, olha, eu vou à rua. Vou ver meus amigos, tá? E fica aí que eu vou ver uns amigos. E pronto, eu estou aqui. A gente, quando fica velho, é assim, querem tomar conta da gente. Isso não é possível, não é? Eu tomei conta deles, né? Dirigi-os a vida inteira. Agora eles querem me dirigir também. Mas não faz mal, vamos ao nosso. Então, como é sabido de todos, né? No Brasil, principalmente, hoje é sábado de carnaval. No Brasil, a semana passada inteira foi um pré-carnaval. Hoje é o sábado de carnaval, que já é carnaval. Não é? Então, emenda o domingo, agora nem a quarta respeitam mais, porque vão embora até o sábado, até para a semana. Então, como é sábado de carnaval, eu sou duplamente abençoada hoje, porque estou aqui, que é uma bênção, e estou a aguardar meu 7º bisneto, que está no hospital. A mãe está lá no hospital em Loures. Deve nascer a qualquer momento. Eu também estava, com certeza. Hã? Eu também estava, com certeza. Tá, é ela. Sim, é uma Esther, né? Então, eu sou duplamente abençoada, graças a Deus, já é o 7º. E é uma alegria, né? Quando chegam, é uma alegria. E por isso nós vamos falar um pouquinho sobre o carnaval. Há muitas controvérsias, né, sobre o carnaval. Tem pessoas que gostam muito
tem outros que já não se importam, não é? Mas é assim mesmo. Mas como nós somos espíritas, nós vamos falar um pouco à luz do espiritismo, né? O carnaval, não só o carnaval, outros festejos parecidos também têm a mesma conotação, não é? Então, é assim, o que o espiritismo nos esclarece. Então, foi baseado num livro de Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos, não é? Que fala muito bem, que foi uma experiência que o doutor Bezerra de Menezes, não é? Já no mundo espiritual, ele teve essa experiência, ele falou com outros espíritos de luz, outros espíritos trabalhadores, e disse, olha, hoje nós vamos ter trabalhos. É carnaval, principalmente no Brasil. E nós vamos ter que estar atentos, porque já se sabe que os espíritos menos esclarecidos vão aproveitar essa situação, não é? Para poder arrebanhar alguém lá para o lado deles. E o doutor Bezerra de Menezes fez até uma comissão e vieram, né, para olhar e evitar qualquer coisa que pudesse evitar, não é? De mal aquelas pessoas que... Porque o carnaval em si não é nada demais, é uma festa, é alegria. Né? O carnaval é alegria, que as pessoas, às vezes, querem extravasar aquela alegria. Mas não só alegria, não é? Porque começam com os excessos. E os excessos é que são o perigo, não é? Porque se você está lá naquele meio, você pode ter muito boas intenções, mas tudo à volta, além desses espíritos também, ajuda que você escorregue por um outro caminho. Né? Começa já pela música, porque a música é contagiante. Vá qualquer um meter-se num grupo de música, de samba, de batuque, e aquilo influencia a cabeça da gente. Influencia tanto que, quando você quer descansar e dormir, vai buscar o quê? Vai buscar Beethoven, vai buscar essas musiquinhas para descansar. Agora, vá para o carnaval. Bum, 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 bum. É o batuque. O batuque e as músicas levam as pessoas, às vezes, a perderem a compostura. Porque com ajudas, não é? Então, é assim, e não é que o carnaval seja pecado, seja isso ou seja aquilo, devido ao nosso livre-arbítrio. Porque nós temos livre-arbítrio. Né? Se eu gosto e vou, eu quero ir, eu vou. E Deus não vai interferir em nada disso. Você quer ir? Vai. Não é? Mas temos que pensar nos prós e nos contras primeiro. Então, carnaval. Muito se fala do carnaval e nas proximidades, como hoje, do evento anual, em que foliões saem às ruas em atividade festiva, são 4 dias de muita festa, regada a bebidas, curtição, sexo e sensualidade. Não só. Não é? Mas, afinal, como é que o espiritismo encara o carnaval? Mas, para tal estudo, nós precisamos, primeiro, entender o que não cabe a nós, nem a ninguém, o julgamento de outro. Não é? Temos a nossa liberdade, que foi concedida por Deus, e ninguém as pode tirar. Não é? E ela cabe somente na nossa consciência. Analisar e justificar as nossas escolhas. De resto, o Tribunal Real não está na Terra, mas está realmente dentro de nós, é dentro da nossa consciência. Aí é que está o verdadeiro tribunal.
Então, o carnaval, como já se tem dito muito, é a festa dos sentidos, né? E para se entender o carnaval e outras festas populares, como eu disse, nem é só o carnaval, não é? É necessário lembrar que o nosso planeta Terra ocupa o segundo lugar na escala evolutiva, não é? Tem os planetas inferiores e temos nós aqui num planeta de provas e expiações, que tem muita coisa do planeta inferior também, aqui junto conosco, não é? É aqui, em mundos semelhantes, encarnam espíritos recém-saídos da barbárie, dando os primeiros passos na sua história evolutiva. Então, é aquele espírito que ainda não sabe usar muito bem, não é? O seu livre-arbítrio. Ele está entre o mal e o bem, e muitas vezes a tendência para o mal. E outras não, vai a tendência para o bem, né? Então, esses espíritos trazem consigo um grupo de sensações ou pulsões que precisam ser extravasadas, para que não se voltem contra a sociedade em que encarnar. Portanto, se nós formos buscar as origens do carnaval, dá para se perder tanto o nome que tem, aqueles rituais pagãos, não é? A gente se perde com tanto nome. Na Babilônia eram chamadas festa como as sacéias, né? Onde o prisioneiro assumia o papel de rei e fazia rituais no templo de Marduk. Esse prisioneiro assumindo o papel do rei, o rei também consentia, porque o rei, dentro do banquete, os prisioneiros sentavam e o rei os servia. Era uma troca de papéis. O rei servia aqueles escravos. Então, inclusive, um podia se vestir de rei. A liberdade era tanta que um se vestia de rei. Na Grécia, temos o festival de Dionísio, que era o deus do vinho, e que, com as trocas dos nomes, veio a ficar como o deus Baco. O Baco, que é o deus do vinho, né? Figuras mascaradas, como usam hoje, e naquela época até música. Em Roma, as Saturnálias ficaram famosas. Saturnálias Lupercalia, e celebravam Saturno, que era um deus, não é, da agricultura. E grande consumo de vinho, disfarce, inversão de papéis de escravos com senhores, como a outra também. Não é? Então, essas figuras pagãs, não é? Chamamos pagãs daquele tempo, não é? E o nome próprio do carnaval deriva de vários vocábulos, não é só um. Não é? Ele podia chamar-se Carnualha, a festa dos camponeses com muito consumo de carnes e bebidas. Eles podiam chamar Carros Navales, que era um rito de culto ao Dionísio. Onde entra o Baco, e Bacanales, que hoje em dia nós chamamos Bacanal. Não é? As festas pagãs gregas e romanas, não é, trazem isso. E como esse vocábulo, o carnaval, ficou como se fosse a deusa carne, quando a Igreja Católica iniciante, não é? Na época de Constantino, iniciou-se, né? E a visão daqueles chefes, daqueles reis naquela época era assim: olha, eles têm tantas festas, a Deus isso, Deus aquilo, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Olha, o melhor é nós organizarmos isso tudo e trazer para cá. E levou para a Igreja Católica.
essa festa toda, não é? Levou para a Igreja Católica, organizou, aquilo estava tudo organizado. Foi quando resolveu a Igreja Católica, porque a Páscoa já existia, né? Muito antes de Cristo já existia a Páscoa, né? Era o Cordeiro, muito antes de Cristo. Então, a Igreja resolveu o quê? Olha, mas isso começou antes do Natal. Porque essa festa do Deus Sol, dia 25 de Natal, que puseram o nascimento de Cristo nesse dia, mas não foi. Não foi nesse dia, né? Era a festa, acho que do término das colheitas, ou qualquer coisa parecida. E 25 de dezembro era o Deus Sol, que era cultuado, não é? E essas festas começaram de lá para cá. E teve um imperador, disse assim, bem, vocês querem festa? Vamos ter festa. 3 dias. 3 dias de festa é o bastante. Olha, é igual como os políticos, né? Mudou o primeiro-ministro lá e disse assim, não, agora não são 3, são 5 dias de festa. E foi aumentando, né? Daí a pouco a festa era uma semana. Era uma semana. Foi quando a Igreja Católica instituiu a Quaresma, que era desses dias de dezembro até a Páscoa. E misturaram lá, fizeram lá uma mistura, né? Lembraram dos 40 dias que Jesus esteve no deserto, lembraram de 40 dias que Moisés andou lá perdido com aquele povo, lembraram desses 40 dias todos, esses 40 tá bom. Pegaram os 40 dias e puseram a Páscoa nesse intervalo do Carnaval, do Natal para lá, não é? Aí entra a fase lunar também, tinha que ser lua nova, uma confusão, né? Uma mistura. Resultado. Então, no Natal, naquela virada do Natal, já se trocavam prendas, que eu imaginei que fosse agora, do comércio, né? Mas não, já se trocavam prendas. Então, eram uns bonequinhos assim, aqueles deuses dele, faziam os bonequinhos, trocavam prendas, né? Faziam muita comida, como se faz agora, e tudo igual. Né? Então, o Natal ia assim. E como a Quaresma, pela Igreja Católica, teria que ser uma coisa muito séria, muito santa, reservada, eles ficavam proibidos, da quarta-feira de cinzas, proibidos de comer carne, tinham que jejuar, não podiam ultrapassar aquilo. E o que ele fez? Ele deu esses dias de carnaval para você fazer tudo o que quiser. Você come muita carne, vai beber muito vinho, vocês podem fazer o que quiserem, porque é carnaval. Não tem problema. Inclusive, eu acho que hoje ainda é uma imitação daquela época. Fechava o tribunal. Você podia errar, você podia fazer o que quisesse, não era preso. O tribunal estava fechado. Ninguém dava parte de ninguém. Tribunal fechado, como agora tem recesso. Agora tem recesso político, o recesso do tribunal também continua. Então, naquela época, ele era 3 dias, passou para 5, passou para 7 e vai andando. E o que o povo fazia? Já que eu tenho só esses dias, depois eu vou fazer jejum, me deixa farriar à vontade, não é? Deixa comer, beber e outras coisas mais, não é? Então, aqui onde diz influência católica, a Igreja oficializou o período como um tempo de indulgência antes da austeridade quaresmal, antes da quaresma, né, que era austera, né? Consolidando a tradição, ficou consolidada na Idade Média.
essa tradição da igreja tem incorporado isso no seu calendário, não é? Então, já que tinha esses dias da Idade Média para cá, para você ter liberdade para dançar, cantar, fazer o que quisesse, começou, nós sabemos que foi de Portugal para o Brasil, a festa chamada o Entrudo. Né? Era o Entrudo que aquela festa evoluiu para o Entrudo na Idade Média e Moderna e tornou-se popular na Europa com o Entrudo. É um festejo marcado por brincadeiras, água, comida, e foi levado para o Brasil pelos portugueses. Não é? Só que estas brincadeiras, que antes eram brincadeiras inocentes do Entrudo, elas jogavam nas pessoas, farinha, não é? Fazia umas bolinhas com água perfumada, mas fazia bolinhas com outras coisas também, para jogar nas pessoas, né? Mal cheirosas. Então, faziam aquilo e tornou-se essa brincadeira que depois começaram a levar para o lado mal e teve que ser proibida. Depois foi proibida pela igreja, não é? Então, a influência cultural. Elementos como o rei Momo, que vem da mitologia grega, enquanto os carros alegóricos da agora, vai lá na Sapucaí. Vai lá na Sapucaí. Os carros alegóricos agora são diferentes. Esses carros alegóricos têm raízes nas procissões romanas, que chamavam cornavales. Também tem com navalho de carnaval. E as festas egípcias em honra a Ísis, a deusa Ísis, não é? O carnaval é, portanto, uma festa de origem europeia desde que a igreja adotou, e mediterrânea, que combina tradições pagãs com o calendário católico, que o carnaval ficou incluído no calendário católico. Então, muita gente não sabe, não é? Mas é a Igreja Católica que tomou conta e deu conta disso. E pronto. Então, está aí. Eram jogar água nas pessoas, eram fantasiar-se, mas as fantasias já eram... Olha para aquelezinho ali, aqui em cima, com os chifrezinhos assim, isso já denota alguma coisa, não é? Então, nas aldeias, aqui para baixo, aqui nas aldeias costumava ter no Entrudo, aquelas brincadeiras todas que haviam, não é? E o significado dos termos, né, a Saturnália ou Saturnal, vem das festas romanas em honra de Saturno, nos quais predominava a licenciosidade e a orgia. Então, o significado dos termos tem muitos significados. Bacanalha ou bacanal é um festim de soluto, devassidão, orgia, festas antigas em honra de Baco. Baco era o deus romano do vinho e Dionísio é o deus grego da vinha e do vinho. Eram deuses dedicados ao vinho, né? Então, o cantor brasileiro Caetano Veloso, ele tem uma música, é um frevo. Frevo é típico do estado de Pernambuco, no Brasil, o frevo. E a dança do frevo é uma dança muito... É bonita até a dança com guarda-chuva, já viram? Não, é uma dança praticamente nem é de salão, é de rua, né? Que um casal dança segurando um guarda-chuva, mas fazem passos incríveis. Aqueles passos do frevo não são fáceis, não é? E o Caetano Veloso tem uma música, um frevo, e que canta assim: atrás do trio elétrico, que é aquele caminhão enorme, cheio de artistas, de cantores em cima, e na rua milhares, atrás do trio elétrico. O caminhão vai andando e o povo vai
vai atrás, não é? E ele, na música, ele diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Só que, ao contrário do que reza o trevo de Caetano Veloso, não são somente os vivos que formam a multidão de foliões, que se aglomera na rua das grandes cidades brasileiras ou de outras plagas, né? Onde comemora o carnaval. Mas fizeram o contrário. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque os espíritos que gostam do carnaval também estão lá, né? Chamando de obsessores, mas eles querem brincar carnaval também. E eles também vão atrás, né? Vão junto. Vão os encarnados e os desencarnados. O carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é a festa que ainda guarda vestígios da barbárie, do primitivismo que ainda reina entre nós, marcado pelas paixões do prazer violento, visto que é uma festa cujo padrão vibratório, a vibração que anda por ali, de grande parte dos foliões, encontra-se baixo, mesmo quando estamos num padrão mais elevado, porque muitas pessoas gostam de brincar. Vai lá para dançar, vai para brincar, não vai com mais intenções, não é? Mas o padrão vibratório é muito baixo e você acaba contaminando-se com aquele padrão vibratório. Inclusive, eu estava ouvindo uma conversa sobre isso. Aí diz assim: não, eu vou ao carnaval, mas eu vou psicologicamente preparada, porque eu só vou brincar, eu só vou dançar, eu só vou isso, eu só vou aquilo. Aí alguém pergunta assim: mas puseste um colete à prova de balas? Não. Pois é, mesmo com o colete à prova de balas, que é a sua consciência, você diz assim: não, eu estou preparada, eu vou lá, mas não vou barbacanar, não vou fazer nada errado, só vou dançar. Mas você tem que levar o seu colete à prova de balas. Mesmo levando o seu colete à prova de balas, sua cabeça está descoberta. No Brasil, morre muita gente com colete à prova de balas. A cabeça está descoberta, não é? Eles atiram na cabeça e acabou-se. E o colete à prova de bala não resolve. Não resolve mesmo. Né? Então, as pessoas pensam que vão inocentemente, né? Como diz aqui, vítimas voluntárias do sofrimento futuro. As pessoas pensam: não, eu me garanto, eu vou lá, vou brincar. Antes, havia até brincadeiras saudáveis, não é? Era mais puro o carnaval, era mais brincadeira. Os homens gostavam de vestir de mulher, era troca de papéis, como havia no Bacanal. As mulheres gostavam de se vestir de homem, não é porque não podia, era proibido, tudo que era proibido é. Então, o que acontece é isso, nós pensamos que vamos preparados, mas ninguém é proibido de brincar o carnaval. Se for para um lugar certo, talvez vá a um clube, não é? Às vezes, num clube, você vai lá, brinca, dança e tal, e não acontece nada demais, não é? Então, nós acabamos por nos contaminar pelo ambiente se não estivermos com as intenções bem definidas e elevadas. Então, a justificativa do evento do carnaval, segundo o Bezerra de Menezes, o verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras "a carne nada vale". Necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento e da psique, não é? Então, esse carne nada vale ficou carnaval. Foi o que ficou. Mas essa carne nada vale vem lá dos pagãos. Quando ia começar a quaresma,
que depois a carne não valia nada, porque tinha que fazer jejum e etc., não é? Então, deixa festejar a carne hoje, porque a carne nada vale. Mas serve para outras coisas também. A razão do carnaval. Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. É onde nós transitamos, entre o limite do instinto, que está bem vivo aqui em nós ainda. Basta uma situação diferente, um descontrole, esse instinto vem à tona. Muitas vezes vem à tona. Agora mesmo, a minha neta, uma nora minha, botou os instintos todos para fora, porque ela mora num prédio no segundo andar. E, de repente, houve um vazamento. Ela só descobriu que estava na garagem. E a garagem dela está cheia de documentos de trabalho do meu filho, dela. Ela guarda lá a documentação toda, tudo estragado. E não sabiam o que era. É que o resto do chão era uma loja, foi escritório, etc. O dono resolveu fazer ali uma moradia. Fez obras, fez um T1, fez uma casa. Alugou a casa e tal. O dono da casa estava a trabalhar. Boiler, aquele esquentador grande, um boiler, acho que uns 100 litros d'água, caiu ao chão, arrebentou-se. E aquela água toda era dele, a casa dele estava cheia d'água, não foi nem temporal nem nada. E estragou-se tudo lá do meu filho, da minha nora. Ai, ela botou os instintos todos para fora, com o dono da casa, com o homem, o pedreiro que consertou a casa. Ela disse, olha, eu não queria saber de ninguém, agora estou arrependida. Mas já falei, já está falando. Bom, são instintos nós temos, não é? É o nosso instinto. Não é? Então, nós vivemos esse instinto primitivo e a razão. Muitas vezes não, a maioria das vezes nós controlamos, né? Ele está aqui controladinho. Né? Raras vezes sai, às vezes, né? Eles são mais sequiosos de sensações do que pelas emoções superiores. Então, é natural que se permitam, nesses dias, carnaval, outras festas, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizado com as entidades que lhes são afins. E é de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus. Então, você entra numa festa dessa e vai procurar o discípulo de Jesus, que está lá também, não é? Fazendo as mesmas coisas que os outros fazem. A influência negativa pela televisão, como todos nós sabemos, né? O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica da nossa casa, né? Altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade. Muito boa a influência. A televisão tem muito boas influências, mas eu acho que as mais ultrapassam. E é o que nós temos, né? Propiciando-se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Muitas vezes, essas mensagens não são assim maldosas, mas a carga que nós temos levado desses desastres, ninguém imagina. Eu ligo muito pouco, eu vou ver só o que está acontecendo, nada mais. Mas se você for num café, num lugar qualquer, a televisão está lá, repete horas a fio desgraças. Não é? É desgraça porque caiu a casa, é desgraça porque é isso, porque matou esse, que matou aquele. Isso é todo dia, toda noite, se deixar. Não é? Então, eu acho que essas influências negativas são piores.
Porque tem pessoas que gostam. Tem pessoas que preferem estar naquelas estações que só dão assim, olha, matou não sei quantos, olha, e fez não sei o quê, e feriu não sei quantos, e fez mais não sei o quê, e fez mais isso, e fez mais aquilo. Tem pessoas que gostam de ver e ficam o dia inteiro nessa estação, ouvindo isso, né? Então, paciência. Explicações para a legalização dessas festas, né? Mais recentemente, aí tem que beber um pouco d'água. Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sob os holofotes poderosos da mídia. Eu falo tão mal da política que já está aqui. Como sejam as de turismo, né? O Brasil, por exemplo, o que anda de dinheiro ali por causa do turismo, no carnaval, principalmente, é uma coisa fabulosa. É muito dinheiro que rola. Não é? Então, isso é uma explicação para que haja carnaval. Aquelas escolas de samba, elas fazem bem a muita gente, geram muito empregos. O ano todo, que acabou esse carnaval, já começa o próximo. Então, eles têm trabalho durante todo o ano e gera muito dinheiro com o turismo e com o povo local também, não é? Que deixa lucro nas cidades pervertidas e cansadas de luxúria. Por isso, e de onde vem a inspiração fantasiosa? Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em vista com visita que fazem às regiões inferiores do além. Não é? E durante o sono, nós somos levados para onde? Para onde nós só temos afinidade. Né? E, de acordo com a sua afinidade, o que você vai encontrar por lá? Muitas vezes são monstros que você vai ver, não é? E isso é uma das fantasias que usavam antigamente e ainda usam hoje, não é? Então, é uma cópia dessas deformidades e essas fantasias de horror, não é? As faixas vibratórias em torno da Terra, logo depois, isso já é o Manuel Filomeno de Miranda, né, comentando. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, eu percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, né, da nossa área, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais, né, dos habitantes do planeta, onde, de alguma forma, sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então, muitas vezes, nós também compactuamos com isso. Então, de acordo com os nossos pensamentos, porque nem sempre a gente é santinho, né? Nem sempre a gente é santo, às vezes tem um mau pensamento, nossos pensamentos, né? E as pessoas que muitas vezes vivem sempre com um mau pensamento embaixo, ou é doença, ou é sofrimento, ou é isso, ou aquilo, influi muito nessas vibrações, porque eles enviam essas vibrações também para aumentar essa densidade que temos em torno do nosso globo. Por isso, nós temos que tentar ter um mínimo de pensamentos negativos. Não é? Muitas vezes, quando vem, se puder mandar embora, se puder, né? Às vezes não pode. Nós temos que fazer um esforço para ter pensamentos negativos, positivos. Tem épocas que se pode.
Tem, porque você está muito envolvida com sofrimentos, né? Com coisas da nossa família, coisa com nossos amigos, e às vezes não temos condições de ter um pensamento bom. É só da tristeza, não é? Porque senão eu andei com uma fraqueza de pensamento horrível. Qualquer coisa me influenciava e eu ficava imaginando. Aí eu estava um dia desses me preparando, ia deitar. Aí minha filha, quer dizer, nem pensou, né? Sem querer. Ô mãe, eu já ia deitar. Aquela moça que desapareceu foi morta. Eu disse, pronto, já acabou meu sossego, já ia dormir. Ela foi morta. Eu disse, tá bem, tá bem, tá bem. Mas fiquei com aquilo na minha cabeça, a pensar, não é? Não, é uma coisa triste, mas eu nem sei quem é, não conhecia nem nada, mas dói aqui dentro, né? Da gente saber certas notícias. Então, aí, por muito que você queira, às vezes, não, vou me preparar agora, dormir, quero ter bons pensamentos. Aí vem a notícia dessa. Bom, acabou-se, não é? Precisamos cuidar muito dos nossos pensamentos. Tentar livrar-nos dele quando possível, né? Então, ou nós fazer o possível. Arranjem gatos e cães, que eles são muito engraçados. Lá em casa tem 3 gatos que me fazem rir, né? De vez em quando me ri, um corre atrás do outro, o outro faz não sei o quê, o outro faz não sei o quê. Aí distrai a cabeça da gente também, né? Então, vamos tentar o possível para não contaminarmos as vibrações planetárias. Porque já basta o que a gente ouve no dia a dia, não é? Tristeza, roubo, político que não faz o papel dele, é mais isso, é mais aquilo. Então, nós somos muito influenciados grandemente. Tem um canal na internet, no telefone, e eu procuro. Isso está errado. Chama-se assim, Só Notícias Boas. Mas eu vou lá. Não é? Só notícias boas. Então, a gente só deve ir para lá para ver notícias boas. Não deveríamos, não é? Mas não é o caso. Distrai-se e vamos ver outras coisas. Por isso, nós somos responsáveis pela vibração, que não é boa também, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no planeta, no país. Nós somos responsáveis também, porque precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos. Afetava para pior. Isso são o que o Manuel Filomena de Miranda indicou, né? Por qualquer razão se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores, aqueles que mantinham aquela orla, aquela vibração escura do planeta. Cada pensamento mau ajudava aquilo a ficar mais denso ainda. Sem falar nas obsessões coletivas, né? Que neste período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores e muitas vezes perdem-se
nessas orgias, nessa época. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados, e disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas por eles, pelos obsessores, não é? Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico, porque é o que esses espíritos fazem, não é? É estimular a ingerir a bebida alcoólica, a droga, o sexo desregrado. Eles estimulam, porque a essência deles ainda é essa. Um dia hão de melhorar, com certeza vão mudar. Infestação espiritual. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual. É como se fosse uma virose que ataca a todos, não é? Perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desarvoradas. Afinidade. Acurando a vista, ele podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma que, permeando, se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadores entre os encarnados e os desencarnados. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente de sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, e especialmente em determinados países. Porque agora está bem pior. Isso foi em 1982 que foi escrito esse livro, e esse relato do Bezerra de Menezes foi nessa fase, não é? De lá para cá, o nudismo está muito maior. Principalmente em países, não só em países quentes. O Brasil é muito calor, né? Elas têm razão, todos eles, em tirar a roupa, né? Tiram a roupa toda por causa do calor. Mas eu assisti um carnaval em Inglaterra, no inverno. Você não imagina, estavam vestidas com as mesmas roupas que as brasileiras vestem. Exatamente. Um frio daqueles, com pouca roupa, em cima daqueles carros. É uma tristeza, né? Então, isto porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, né, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessados na sua educação. E é a realidade. Depois do carnaval, é uma dificuldade. Dificuldade para adaptar-se à vida normal. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os recaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal e às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumação das energias.
E as consequências não são para todos, mas o que eu vinha ouvindo também fala disso. Moléstias graves, não é? Que se instalam, como a SIDA, né? Doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos morais, distúrbios afetivos, separação de casais, não é? Surgem após tais ilusões que passam, quebras financeiras, homicídios transvairados, suicídios alucinados, infarto e morte por exaustão das forças, desencarnação por abuso de drogas, né? E hoje, época do maior índice de crimes, acidentes de trânsito, estupros, crianças abandonadas, que diz Filhos do Carnaval em Salvador, chamam Filhos do Carnaval. E a estatística mostra também que é uma época, após Carnaval, é a época maior, 9 meses depois de nascimento. E mostra, 2 meses depois, a quantidade de abortos feitos. Tudo tendo relação com aquelas festividades. Aí pergunta-se, a festa terá fim um dia? Não, as festas não vão ter fim, com certeza, né? Essa festa, quando é levada para o lado mal, né, é o vestígio da barbárie e do primitivismo, que ainda estão recentes, não é? E que um dia desaparecerão da Terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituir as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. E tem aqui uma opinião de Emmanuel. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas, através de Chico Xavier. E outra opinião dele, seria uma ação altamente meritória de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Como espíritas, nós somos fortemente induzidos a não participar de tais tipos de comemoração não sadias à nossa alma. Não porque temos uma doutrina que é moralista, não é moralista nem reprovadora, mas porque entendemos as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio e da infalibilidade da lei de causa e efeito. Sabemos que todos os atos de excesso, sejam no carnaval ou em qualquer dia de nossas vidas, serão cobrados à medida em que forem cometidos, e que o melhor para a nossa vida futura é evitar contrair mais débitos diante da lei de Deus. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalavam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos da gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Portanto, está dito aqui o carnaval. Mas todos somos livres para ir ao carnaval. Né? Nada disso. A doutrina espírita não existe, é proibido. Não é proibido. Você pode escolher, pelo seu livre-arbítrio, o caminho do bem, o caminho do mal. E muitas vezes você não faz mal, mas contamina-se. Fica contaminado, não é? E sofre aquelas consequências, como doenças, não é? Como outras coisas mais, até loucura, muitas vezes.
E, portanto, precisamos ser verdadeiros espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver se... Eu trouxe aqui uma apresentação. Para abrir, tenho que... Oi. Carnaval. Jura? Achei que esse desfile foi 7 de setembro. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Jaquel. Sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Eles são os amigos da luz. O que é psicosfera? A atmosfera psíquica, as emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas com amor nessa época, entendeu? Uhum. Há muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval, as pessoas só pensam coisas elevadas. Não. Porque nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e o cara já. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder aqui? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Thiago? E tem a lei da afinidade. Ó. Se a gente vai para um bairro de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, meio influencia assim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar em um ambiente. Se nem se for pensar assim, a gente não vai sair para lugar nenhum, né? Ah, sei lá, de repente, sim. Se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica. Aqui, ó. Não quer pular carnaval, né? Eu te conheço. Toda história, você vai pular carnaval. Ai, só um pouquinho, Thiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro. Carnaval, eu adoro. Baixinha. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco. Só um pouquinho, hein, Raquel? Aqui, ó. Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito bonita a psicosfera? É isso aí, olha. É o carnaval. Então, é isso que eu tinha para o carnaval. Justamente nessa época, 80, eu desfilei de escola de samba por 12 anos. Ah. Eu e meu marido. Ah, E sempre participamos de escola de samba, em organização e tudo, mas eu gosto daquela organização, de ajudar na harmonia. Então a gente estava ali trabalhando. é alegria. Né? Trabalhando, porque tinha que organizar a escola, para entrar na avenida, então nem passava, realmente a gente via excessos demais. Muito, É uma coisa horrível. muito. Mas aí, depois começou a entrar muita droga na escola. Né? Muito. Aí meu marido falou, não, agora acabou. Exato. Agora Quando é chega, só divertimento, sim, não a é? gente cuidava de harmonia, né? Que tinha que entrar na avenida, porque você sabe como é que é uma escola de samba. Então, ali a gente... É uma grande organização. É muito. Mas começou muita droga, muito. Aí eu não desista. Exatamente. E você, quando morava no Brasil, você já frequentava a casa espírita? Não, eu fiquei espírita aqui. Ali, eu comecei lá, mas fiquei aqui. É que lá no Brasil as casas espíritas fecham. Não tem estudo, não tem palestras. Não sei, eu tenho amigos. A psicosfera é muito pesada, é carregada. E todos vão para o trabalho. Você conhece ali no Rio de Janeiro, no Campo de Santana? Sim, perto da Sapucaí? sim, ali conheço. em cima é montado um hospital espiritual.
Porque justamente para E é necessário, foi o que o doutor Bezerra fez. Sim, E ainda fazem, né? Fazem. Os espíritos de luz, os trabalhadores ainda fazem. Pelo Ainda Brasil estão todo. lá para acalmar um pouco E aquela socorrer. situação. Socorrer Não é? aqueles que estão jogados pelo chão. Eu Você vê, foi nunca Já vi gente fazendo liguei sexo para no meio das carnaval. pessoas. Só quando era Coisa criança. horrível. Não, eu mesmo quando criança, minha tia levava a gente a clube, né? Sempre fui muito envolvida com carnaval. Mas nunca a gente saiu do nosso limite, né? Porque também a tia sempre estava junto. Depende das pessoas. Os pais, né? sempre todo mundo. Mas as pessoas, Mas sei lá, às ficou vezes, muito tem muita gente boa lá que nunca entrou em desregramento. Não, a gente nunca, Não é? nunca bebeu. A gente Você sabe, bebeu tem água, muitos café, trabalhadores, café, muita gente lá que nunca cometeram esses excessos. Não é? Eu nasci lá, no meio do carnaval. Né? Claro, né? Minha mãe era grande carnavalesca. Aí. Mas eu não. Eu, quando criança, a única coisa que eu queria fazer, que ninguém fazia na época, que eu sou antiga, né? Que ninguém fazia na época, era vestir calças de homem. Eu tinha uma adoração, porque a gente não podia. Menina era vestido, menino. Eram as calças. E naquela época, quando chegava o carnaval, dava para fazer as trocas, né? Os homens se vestiam de mulher. E eu, até 11, 12 anos, eu queria vestir as calças compridas e andar pendurada no elétrico. Bom dia. Porque eu achava lindo os homens que iam do lado de fora do elétrico, que ela era aberta. Ai, que maravilha! Eu achava aquilo lindo. Só no carnaval que eu posso fazer, né? Então, foi meu desregramento. Depois de 13, 14 anos, nunca mais quis saber de carnaval. É da minha natureza, né? Porque quem gosta agora, minha mãe gostava. Mas assim, né? Eu sempre com respeito, sempre nunca nos envolvemos, eu e o Júlio, nunca a gente se envolveu em nada, a gente via as coisas, a gente chegava mais para o lado, estava organizando porque. Mas. E o carnaval aqui em Portugal também, né? Esse Torres Vedras, de Ovar e de outros. Né? As zonas onde o carnaval é muito forte aqui também. Eu, às vezes, vou à Figueira da Foz ver o desfile da escola de samba lá. Não, os carros são bonitos, é uma festa bonita, é muita luz, muita cor, muita música. É uma festa bonita que atrai, não é? Atrai todos nós. Este ano foi mais fácil para todo o carnaval. Acabou. Esse ano, olha, não há mais carnaval. Este ano, quem esteve ao comando foi a tempestade. Foi. Carnavalou toda a gente logo. Tudo. Ficou aqui em Portugal, né? Lá no Brasil, não. Os milhões foram logo. Olha, a Ana está a dar um tchauzinho. Fala. Sim. Então, achei muito interessante a palestra, ficou-me aqui algumas coisas na cabeça, nomeadamente aquela parte de haver esta festa porque os espíritos, mais imperfeitos necessitavam de libertar, para não se revoltarem, não é? E os encarnados também. Pois, exato, espíritos e os encarnados. A minha pergunta é, o que é que os espíritas podem fazer para minimizar os efeitos do carnaval? É uma resposta óbvia, não é? Mas queria falar sobre isso, porque como falou que o Bezerra de Menezes, a parte espiritual, não é, que se organiza para ajudar, e nós o que é que podemos fazer para minimizar? É o que eu falei, é nós termos pensamentos positivos, vibrar por aqueles que estão lá, inclusive pelos desencarnados, para que eles se acalmem também, e os encarnados que estão lá com vibrações nossas boas, para ver se essa nuvem acalma um pouquinho, não é? E quem gosta de carnaval, se puder uma festa particular, é melhor, né? Porque, não é? Porque ninguém, a doutrina não proíbe nada.
E achei curioso o que a Jana estava a dizer das casas espíritas lá fecharem. Ora, é aqui precisamente que as casas espíritas Precisam têm estar papel, abertas. precisam de reforçar. O bom ambiente, as orações. Mas não é isso. Quem é espírita se retira, ou vai para uma casa de campo. Os evangélicos Se também, retira, eles se mas retiram. é porque a espiritualidade Da cidade. está toda trabalhando. Eles não vão lá para ver, eles estão no campo. Quem está numa casa espírita já é mais protegido, então todo mundo já sabe. Aí eles estão fora ajudando, porque é muito. Você não tem noção do que é. É o peso, Que o é. peso O peso é grande demais. Mas, por Mas exemplo, se nesta tiver zona, aberta uma nesta casa zona, espírita, exatamente, com uma nós, palestra. é Brasil. Nesta zona aqui, este tipo de esclarecimento, o tipo de orações e de proteção que fazemos até nas irradiações, etc., tudo isso pode auxiliar. Pode ser feito Pode muito, auxiliar. não é? Porque é um escape também, que as pessoas, às vezes, não podem viajar. Né? Porque no Brasil aproveitam muito para viajar. Né? Quem não brinca, não gosta de estar no carnaval, viaja. Vai para o campo, vai para a praia, vai para qualquer lugar. Mas tem pessoas que não têm condições de viajar. Se tiver uma casa espírita aberta, é um bom local para ele procurar nessa época. Né? Então há sempre alternativas, não é? Há sempre alternativas. Mas as igrejas também. Agora, nós, no papel, só podemos orar. Sim, Papel de é o que se espírita, faz, orar por aqueles que lá estão, não é? Aquela petição. É, Mas é assim mesmo. Então, pode falar, João. Na sequência da questão ali da Ana, não é uma pergunta, mas é uma reflexão. Nós estamos aqui a falar do comportamento que vemos durante o carnaval. Sim. E as nossas crianças? Realmente. O João tocou num ponto que eu vim ouvindo era um grupo que estavam falando sobre carnaval. Então, falaram, mas as crianças já na escola já fantasiam, né? Já fantasiam as crianças e tem aqueles bailinhos, muitos bailinhos. No Brasil Carnaval infantil. Carnaval infantil. É infantil. Ainda é Infantil, porque ali não há maldades, né? Ali é pura diversão. Eu penso que a espiritualidade inferior neste momento não está preocupada assim com as crianças. Os jovens é diferente. Mas o infantil está restrito. Agora, quando é adolescente, daí para frente, aí é que reina o perigo. Aí reina o perigo porque é uma festa para todos inocentes, né? Meu filho vai para o carnaval, é uma festa inocente, está no carnaval. Mas dali ele pode partir para outras coisas. a influência é muito grande. É muito grande. Então, as crianças pequenas, eu acho que não correm assim tanto risco. Podem acostumar, aprender, gostar, né? E seguir a vida fora a brincar carnaval. Sem orientação, né? Eu acho que pode brincar com orientação, sem saber disso. E a gente sabia, já frequentava o espiritismo, a gente já sabia. Então, tanto que a gente ia, mas ia quando via as coisas se afastava e depois, quando começou a ficar muito violento, eu falei, não, aí já não. Quer dizer, se eu fosse muito influenciada, eu não ia continuar naquilo. É verdade. Mas a gente já tinha o suporte da casa espírita. Eu agora vou matar a charada toda. Lenice, vamos encerrar para irmos todos jogar o carnaval. Vamos jogar. Olha, tudo. Eu não vou. Não. O meu carnaval, a minha vontade, que eu estou aqui com uma comichão doida, de ir para a porta do Hospital de Loures. Ai, sim. A minha bisneta deve estar lá para nascer. Está lá para nascer. Já nasceu a Esther. Se fosse em Caldas, não. Eu já daqui nem ia para casa. Eu já estava lá, mas está lá em Loures. Mas isso tem dito que podia nem ter vindo. Não? Marcava-se outra data. Que isso? Não, quem vai cuidar dela são os velhos. Não sou eu. Então, a espiritualidade está lá também.
encarregue. a tomar conta dela. Oh, minha querida, muito obrigada. Delas, por nada. É filha, uma é um querida. prazer. Agora nós vamos ficar aqui a ver quem se levanta para ir folhear. Nós agora estamos É, aqui vamos, atentos. Vamos logo ficar ficar aqui a observando. ver. Quem é que Vamos perceber está já doido tudo. para sair daqui para ir para o Vamos carnaval? ver as caras e vamos ver já tudo. Quem é que vai para o carnaval? Então, vou pedir à Lenice se pode fazer aqui a nossa prece de encerramento, tá? Ok? Obrigada. Que ela depois vai ver da Esther. Vai ver da bebê. Não vou. Não vai. É lá em Lourdes. O resto da família, a parte da mulher do neto, deve estar toda lá na porta. Está tudo na porta. Nem cabem mais. Não cabe mais. Mas eu espero. Com paciência. Eu espero com paciência. Atenção, que o carnaval já está hoje da rua. Olha, então é desculpa, foi para o carnaval. Obrigada. Nem me apercebi. Bem, então, tirando as brincadeiras nossas, né? Que são boas, são agradáveis, fazem-nos sorrir. E vamos, então, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, não é? Que é um Pai excelente. Ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio, nos deu toda a liberdade do mundo, mas também nos aconselhou, através de Jesus, que é o nosso guia, né? É o guia deste governador deste planeta e nosso guia, nos aconselhou a cuidarmos e lembrar o que São Paulo dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, não vamos esquecer essas palavras, que apesar de toda a liberdade que temos, tem caminhos que nos levam para a perdição. Por isso, obrigada, Jesus. Obrigado aos nossos guias, a todos os guias, por mais esta tarde maravilhosa, por mais a companhia de vocês todos, dos encarnados, dos desencarnados. Obrigada, irmãos. Muito obrigada. E pedimos a misericórdia de Jesus, a misericórdia dos seus enviados, dos espíritos benfeitores, que ajudem a esse povo que está ansioso por essas festividades, que não são mais, mas nós as fazemos mais, às vezes. Por isso que a sua misericórdia, Senhor, auxilie a todos esses que perdem-se durante essas festividades, que possam ser amparados, guiados e ajudados para que voltem e pensem que o caminho de Jesus é um caminho mais suave, é um caminho de paz, de tranquilidade. Agradecendo tudo, Senhor. Eu peço também para as pessoas que são vítimas deste temporal, destas intempéries, que a sua misericórdia também possam estar dando forças, coragens, tanto àqueles que sofreram um desastre, como para aqueles que estão a ajudar, aqueles voluntários, aqueles outros que não são, mas eles possam se fortalecer cada hora mais para poder ajudar a esse próximo. E que nós possamos, em pensamento, fazer vibrações positivas para aqueles irmãos e para os que desencarnaram durante a tempestade, que eles também possam ter chegado a um lugar de paz e de tranquilidade. Peço uma bênção especial para a Giovana, que está prestes a dar à luz,
a Esther que possa entrar neste mundo, neste planeta, com a sua missão, que não sabemos qual é, e pedimos que seja abençoada também. Não só ela, mas como todas as outras que lá estão, Senhor. E todas as que chegam. Abençoa, Jesus. Peço uma bênção para esta casa, que ela possa continuar a ser este farol e que ilumina este lugar. E força e coragem para que nós todos possamos compreender os seus desígnios, Senhor. Que muitas vezes nós ficamos confusos, nós ficamos tristes. Ajude-nos a compreender, Senhor. E a nos alegrar contigo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Assim seja. Muito obrigada, minha Nada. querida. Prazer enorme vir aqui. É um amor. Vamos dar um tchauzinho lá para casa. Para a semana a mais é sempre diferente, já sabem. E tudo de bom.